Flamengo ainda, Paquetá caiu na boa, ele não conseguiu o domínio para bater, René devolveu para o Paquetá, seu goleiro de cavadinha, golaço! Lucas Tolentino Coelho de Lima nasceu em 27 de agosto de 1997, no Rio de Janeiro, mais precisamente na ilha de Paquetá. Por isso, Lucas Paquetá. A família do jogador é muito unida, tanto que seus avós paternos e maternos moram todos no mesmo quintal. Alguns parentes muito próximos de Lucas moram ainda na mesma rua, como alguns tios. Lucas, quando jovem, ainda ganhava um dinheirinho trabalhando como guia turístico na ilha de Paquetá, apresentando a ilha para os turistas. E foi num campinho de areia na praia da ilha que Lucas começou seus primeiros passos no futebol. Alguns ex-ídolos do Flamengo, como Nunes, viram Lucas jogar futebol nessa praia e já diziam que ele possuía um talento diferenciado. E foi no campo que seu avô Altamiro cuidava, o Municipal Futebol Clube, que o talento dele começou a chamar ainda mais atenção, até surgir a chance de jogar no seu time de coração. E o Flamengo sempre fez parte de sua vida. Felipe, nosso paredão, Léo Moura na lateral, o Wellington e Angelim, Beck, zagueiro central, na esquerda Júnior César, com a famosa pancada, o Williams e Ayrton na marcação da jogada, e o quarteto fantástico, no Flamengo ele cresceu, Ronaldinho, Thiago Neves, David e Renato Abreu. Logo aos 9 anos já fazia parte das categorias de base do clube, encorajado por seu vô, Altamiro, que todos os dias levava o menino para treinar no clube. E foi assim por um ano inteiro, com ele e seu irmão, ambos defendendo as cores do Flamengo desde crianças. Pegavam a barca das 10 da manhã da ilha Paquetá até o Rio de Janeiro, e só voltavam na última barca, perto da meia-noite. Até que o menino perdeu seu avô, mas isso não impediu Lucas de continuar atrás de seu sonho, jogar pelo Flamengo. Sua família se mudou para o Rio de Janeiro para facilitar nos estudos e ficar mais perto de CT de base do Flamengo. E na base, foi fazendo seu nome e sua fama, sempre se destacando pela técnica apurada. Dos 8 aos 15 anos, sempre sendo a principal referência técnica do time. Ele já possuía uma polivalência no meio-campo, rara de se ver no futebol, atacando e defendendo com a mesma qualidade. Mas, com o passar dos anos, os meninos da categoria cresciam e Lucas, não. Aos 15 anos, ele tinha apenas 1,53 m de altura e acabou afastado pelo Flamengo de alguns jogos. O clube dizia que ele tinha muita técnica, mas não tinha mais corpo para aguentar jogar ao lado dos meninos da mesma idade. Então, a família de Lucas Paquetá pediu ao Flamengo para que ele fizesse parte do Projeto Soma, um projeto do clube que ajuda no crescimento de jogadores que têm muita técnica, mas corpos franzinos. Ao longo da história do Flamengo, diversos craques passaram por esse projeto, já que tinham o mesmo problema que Lucas. Zico, que tinha apenas 1,43 m quando chegou, com 13 anos ao Flamengo, foi o primeiro a passar por esse projeto. Outros nomes como Bebeto, que era extremamente magro quando veio do Vitória, e Sávio, que também fez história com a camisa do Flamengo. Enquanto fazia parte do Projeto Soma e reintegrado ao grupo de base do Flamengo, Lucas continuava se destacando com títulos pelo clube. Então, 3 anos depois, aos 18, Paquetá tinha crescido 29 centímetros dentro do projeto e passou de 1,53 m para 1,82 m. O diretor de base do Flamengo, Carlos Noval, falou sobre Lucas. Paquetá sempre foi um talento desde pequeno, só que a maturação dele foi muito tardia. É um exemplo de que você tem que realmente segurar o atleta até o final. No ano passado, deu uma despontada, maturou e se formou bem fisicamente e tecnicamente. É um jogador muito inteligente. E Noval não estava errado. Na Copa São Paulo de 2016, que seu nome despertou ainda mais atenção, após um título incontestável do Flamengo sobre o Corinthians, e sendo eleito para a seleção do campeonato, além de ter sido vice-artilheiro do torneio. Noval ainda disse, ele realmente é diferenciado, é extremamente identificado com o Flamengo e comprometido com o clube. A técnica dele é enorme, joga em todas as posições de meio de campo e é um excelente finalizador. A gente sabia que de uma hora para outra ele iria estourar. Entrou para um grupo especial de atletas do Flamengo. O técnico do Fla na época era Muricy Ramalho, que buscava um meio armador para o time de cima. Então, seu técnico de base, Zé Ricardo, acabou indicando Lucas para Muricy, que o promoveu para o futebol profissional. Além dele, o goleiro Thiago e o atacante Felipe Viseu também subiram. Mas o jogador teve poucas chances com o Muricy e ficava fora até do banco de reservas. Estreou pelo time principal do Flamengo numa vitória contra o Bangu, por 3-1, no dia 5 de março de 2016.
mas passou o ano inteiro na equipe, mas não jogava. Mesmo quando o Zé Ricardo assumiu a equipe principal do Flamengo no lugar de Muricy, Paquetá ainda assim não era muito utilizado. Só em 2017, mais precisamente em 19 de fevereiro, que ele fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, numa vitória de 4-0 contra o Madureira, marcando um golaço quase do meio de campo. Foi apenas quando o treinador colombiano Reinaldo Rueda assumiu a equipe que Paquetá começou a ter chances reais de mostrar seu futebol pelo clube. E não decepcionou. Sua habilidade acima da média e a vontade em campo foram conquistando o torcedor flamenguista. Este torcedor que sempre confiou na frase "craque, o Flamengo faz em casa", viu em Lucas Paquetá a personificação dessa frase, utilizada desde os tempos que Zico virou profissional. Ao lado do também recém-promovido Vinícius Júnior, Paquetá roubou os holofotes de um time todo estrelado e começou a ter momentos de protagonismo na equipe, com belos gols, dribles e passes precisos. Foi tomando de Diego o status de craque do meio de campo do Flamengo. Mas o ano de 2017 reservou uma frustração para Lucas e para toda a torcida flamenguista, onde o clube acabou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, conquistado pelo Independiente da Argentina. Com o Rueda à frente da equipe, Paquetá jogou 19 dos 31 jogos sob o comando do treinador. Em 2018, mesmo com a saída de Rueda, Paquetá começou a temporada já ostentando a camisa 11 e assumindo de vez o papel de protagonista, no, até então, melhor ano de sua carreira. Chegou até ter o nome especulado na seleção para a disputa da Copa do Mundo, mas acabou ficando de fora da lista final. Ainda assim, ficou na lista dos 12 suplentes de Tite para o Mundial, mesmo sem sequer ter disputado uma partida oficial pela seleção brasileira principal. Foi o jogador mais novo dos 35 nomes da lista. Logo após a Copa, Tite convocou Paquetá logo na primeira convocação da seleção e ele estreou contra os Estados Unidos, substituindo Felipe Coutinho, no dia 7 de setembro de 2018. Como Lucas Paquetá passou a ser um dos principais, se não o principal jogador do Flamengo em 2018, seu nome passou a ser especulado o ano todo em times europeus. Barcelona, Real Madrid, PSG e Manchester United foram os nomes onde o jogador foi especulado, mas foi o Milan que acabou comprando seu passe por 35 milhões de euros. O que acabou irritando a torcida rubro-negra, a ponto da diretoria precisar se explicar pela venda do melhor jogador. É leviano pensar que em qualquer um de nós da diretoria havia interesse de nos desfazermos de um jogador que está no clube desde os 9 anos de idade, identificado com a torcida. Ninguém fica feliz em perder um ídolo desses. Mas grandes clubes europeus têm procurado o Flamengo já há algum tempo, afirmou Ricardo Lomba, diretor do Flamengo. O clube disse ainda que tentou renovar o contrato de Paquetá, mas a vontade do jogador de ir para a Europa acabou prevalecendo. Tentamos renovar o contrato, reajustar o salário e o tempo de permanência. Mas temos que olhar as vontades do atleta. Ele queria jogar na Europa, disputar a Champions League, jogar um futebol mais estruturado. Não somos donos do jogador. Em janeiro, Lucas Paquetá deixará o Flamengo, rumo a Milão, que já nutre grandes expectativas por ele. Mas Roque Júnior, ex-zagueiro do Milan, pede paciência com Paquetá. Ele vai explodir dentro de 2 ou 3 anos. Dificilmente será titular de cara no Milan. Precisamos de tempo para ele se adaptar. É preciso deixar o Brasil para trás e pensar na nova realidade na Itália, que é muito diferente, e não fazer comparações entre os dois países. Agora, Lucas Paquetá vai dar outro passo na carreira, e o futebol brasileiro perde mais um talento, cada vez mais jovem. Os times brasileiros não têm tempo suficiente para fazer com que suas jovens estrelas consigam virar ídolos nos clubes. O futebol brasileiro sofre e o europeu agradece, porque Lucas Paquetá com certeza será ídolo do Milan e da seleção brasileira. Toda a sorte do mundo para o menino que tem tudo para brilhar ainda mais no futebol. A nós, resta torcer à distância e torcer para que volte a tempo de ainda atuar em alto nível no futebol brasileiro. Um dia, quem sabe, né?